Alô, amigos do Arquibancada Digital, Richard Pinheiro na área, trazendo os últimos detalhes aí da equipe do Porto Vitória, a equipe que enfrenta o Rio Branco, terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O jogo acontece neste sábado à tarde lá no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. Antes de começar o vídeo, peço para você se inscrever em nosso canal do Arquibancada Digital, deixe o like em nossos vídeos, nos siga também no Instagram e em todas as redes sociais. Estamos aqui fazendo a cobertura do futebol capixaba e acompanhando, as equipes que representam o Espírito Santo na Série D do Campeonato Brasileiro. Porto Vitória finalizou a sua preparação na manhã dessa sexta-feira, lá no CT da Aeste, que fica em Manguinhos, na Serra, e o técnico Rodrigo Chagas não deve fazer muitas alterações em relação à equipe que empatou com o Pouso Alegre, no último final de semana, lá em Minas Gerais. O goleiro mantém-se o Aidan, titular durante toda a temporada, e o sistema defensivo também deve ser o mesmo do empate contra os mineiros no último final de semana. Na lateral direita, Netinho ganhou mesmo a posição em relação a Tyler, lateral artilheiro da equipe do Porto Vitória, tem 5 gols na temporada, mas vem sendo utilizado mais na Copa Espírito Santo. Netinho, lateral agudo, que vai para cima do adversário, oferece diversas opções ali, principalmente no setor ofensivo, para a comissão técnica, e por conta disso vai ser mantido na lateral direita. A dupla de zaga pode ter uma mudança. Ferrugem, capitão da equipe, segue mantido aí no elenco, um dos capitães, da equipe, ele vai ser mantido como titular. O seu companheiro de zaga são 2 opções. O William Rocha é um jogador que se recuperou de lesão, passou durante grande parte do Campeonato Capixaba machucado, e o jogador foi tendo oportunidades agora na Série D do Brasileiro, só que o atleta ele passa por 2 problemas físicos nesses últimos dias. Passou a semana inteira com uma sinusite muito forte, então isso vem prejudicando o desempenho do atleta nos treinos, tanto que ele não treinou nessa sexta-feira, mas também ele tem um problema na panturrilha direita, passou por tratamento de fisioterapia, durante essa sexta-feira, inclusive fazendo trabalhos ali de crochetagem, de acupuntura, e por conta disso o atleta ele é dúvida. Caso o William Rocha não tenha condições de jogo, quem entra em seu lugar é o jovem João Vitor, prata da casa, jogador revelado aí pela categoria de base do Porto Vitória, que vem tendo oportunidades. Nascimento, jogador que marcou 2 gols aí contra o Vilavelhense pela Copa Espírito Santo, segue como opção no banco de reservas. Já na lateral esquerda, temos o Thalisson, jogador que ganhou oportunidades com a lesão de William Simões ainda nas semifinais do Campeonato Capixaba, jogador experiente, já passou por Flamengo, ABC de Natal e outros clubes. O jogador segue mantido como titular mesmo com a recuperação física de William Simões. Então Thalisson realmente ganhou a posição na lateral esquerda aí do Porto Vitória, com William Simões agora sendo utilizado como titular no time alternativo do Porto Vitória, que disputa a Copa Espírito Santo. Então, recapitulando a defesa do Porto Vitória: Aidan, Netinho, William Rocha ou João Vitor, Ferrugem e Thalisson. No meio de campo, temos aí a dupla de volantes Atisson e Araújo, que eles acabaram ali acertando o setor ali, o primeiro setor defensivo no meio de campo da equipe do Porto Vitória. Então, tanto o Atisson, que foi titular durante toda a campanha, homem de confiança tanto de Fábio Brostel quanto de Rodrigo Chagas, segue mantido ali como o Leão de Chácara, primeiro volante, agora tendo a companhia de Araújo. Então é uma dupla de volantes que deu ali uma consistência defensiva ao setor. E no meio de campo, o 10, o articulador, o cara que vai municiar o ataque agora é João Paulo, João Paulo Penha, para quem não está lembrado dele, é um jogador revelado pelo Rio Branco, passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como o Inter, como o próprio Bahia, e é um jogador que chegou como reforço vindo da Portuguesa e agora assumiu a vaga de titular. Então, João Paulo será o camisa 10 aí do Porto Vitória aí nesse jogo contra o Rio Branco. Já o ataque, mais uma vez, o técnico Rodrigo Chagas, ele está preferindo fazer treinamentos e está utilizando nos jogos um ataque mais móvel, sem aquele camisa 9 de referência. Então, para esse jogo contra o Rio Branco, o técnico do Porto Vitória preparou um ataque veloz, Tem aí nas 2 pontas, pela esquerda, Xavier, que marcou o gol, que abriu o placar no empate contra o Pouso Alegre.
Xavier, que vem sendo titular desde a reta final do Campeonato Capixaba, um jogador que vem recebendo muitas oportunidades da comissão técnica do Porto e nessa reta final aí, início, né, na verdade, nos últimos jogos, vem dando resultado, marcou um gol. Então, Xavier, por um lado aí do ataque do Porto Vitória, do outro lado, temos o Alisson Ribeiro, né, reforço da equipe, e que já chega aí assumindo a vaga de titular na ponta direita, também se aproveitando por lesões, né? Elton Martins acabou se lesionando aí na Copa Espírito Santo, ele que marcou o único gol no empate contra o Nova Iguaçu na estreia da Série D do Brasileiro, tá lesionado, ainda não tem condição de jogo, por conta disso o atleta ele segue fora de combate, por conta disso o Alisson aproveitando aí essa brecha, né, no ataque. E a camisa 9, podemos ter aí uma novidade, né? Matheus Firmino, jogador aí contratado vindo da Jacuipense, ele fraturou a mão durante os seus primeiros treinos aí com a camisa do Porto Vitória e ainda não estreou. O jogador treinou durante a semana com uma proteção no braço, uma proteção na mão, para poder justamente ali não ter nenhum tipo de problema. O departamento médico do Porto Vitória tem uma questão de preservar o jogador. Então, tanto comissão técnica quanto departamento médico debatem sobre a presença do jogador ou não no time titular contra o Rio Branco. Ele treinou, né? A verdade é que ele treinou com desenvoltura, inclusive, e é um jogador que vem sendo tratado com muita expectativa pela comissão técnica, né? Que aguarda até de forma ansiosa a estreia desse jogador, que é um dos homens de confiança também, trazido, escolhido a dedo pelo técnico Rodrigo Chagas. Ambos trabalharam juntos aí na Jacuipense, que ficou em terceiro lugar no Campeonato Baiano. Então, tanto o Matheus Firmino quanto o Alisson, eles trazem esse entrosamento, né? Haja vista que os dois atuaram juntos na Jacuipense. Caso Matheus Firmino realmente não tenha condições físicas de poder estrear... Deu um probleminha aí, mas agora seguimos aqui com nossa análise dos relacionados, né, da equipe do Porto Vitória que vai a campo contra o Rio Branco. Como eu ia dizendo, caso Matheus Firmino não tenha condições de entrar em campo, 3 jogadores disputam por essa vaga no comando de ataque do Verdão da Serra. São eles: Patrick, né, que é tido como camisa 9, né, um dos jogadores mais importantes da história do Porto Vitória, fez o gol do título na Copa Espírito Santo do ano passado, além disso também fez o gol que classificou a equipe, salvou do rebaixamento no Capixabão 2025, o atleta treinou no time reserva, então é uma opção do técnico Rodrigo Chagas. Além dele, Ítalo, que entrou contra o Nova Iguaçu, é mais um jogador aí que também vai ao encontro do pensamento do treinador de ter um ataque mais móvel, né, com jogadores de mais mobilidade ali, trocando passes na frente. E, além deles, tem mais um jogador que foi relacionado pelo treinador, seria o atacante Zé, né, que ele marcou 2 gols contra a equipe do Vilavelense pela Copa Espírito Santo, foi relacionado. Então é um jogador que viaja, né, para Cachoeira de Itapemirim e pode ser aí uma das opções no comando de ataque. Lembrando, ó, temos aqui a lista de relacionados, né, do Porto Vitória: goleiro Zaidan e Léo Rodrigues, laterais Netinho, Tanler, Thalisson e William Simões, zagueiros Ferrugem, William Rocha, João Vitor e Nascimento, volantes Atirson, Araújo e Mateusão, meias João Paulo, Didira e William Soto, e os atacantes Matheus Firmino, Alisson Ribeiro, Xavier, Ítalo, Patrick, Natan e Zé. Então, essa é a equipe aí que vai para Cachoeira de Itapemirim e enfrenta a equipe do Rio Branco neste sábado. Lembrando que teremos transmissão ao vivo com imagens da cabine direto do estádio Sumaré, em Cachoeira de Itapemirim, Rio Branco e Porto Vitória. Transmissão no YouTube do Arquibancada Digital. Deixe seu like, se inscreva no canal e fique com a gente aí. Nos ajude, né, a acompanhar cada vez mais o futebol capixaba, dar aquela força para os times do Espírito Santo. Aquele abraço.